Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast do Portal Metrópolis, dessa vez muito especial aqui no Distrito Federal, em casa, no Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui de Brasília, para acompanhar o 14º Encontro de Líderes do Sistema CREA, Confea, CREA e Mútua. Eu sou a Natália André, jornalista do Portal Metrópolis, e eu vou ficar aqui contigo por vários papos e encontros com especialistas sobre empreendedorismo, tecnologia, COP30, sustentabilidade, muitos líderes juntos para encontrar soluções. E dessa vez a gente vai falar sobre inovação e mercado de trabalho, o que se espera dos cargos de liderança, com dois grandes líderes aqui, de áreas totalmente diferentes, mas que tem muito em comum para conversar. Primeiro, com o diretor de comunicação e marketing da BYD no Brasil, o Pablo Toledo, e também com o presidente do Confea, o Vinícius Marchesi. Muito obrigada, pela presença de vocês dois. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, vou começar com o Pablo. Vinícius. Primeiro porque o Vinícius, a gente conversa... Ele é quase um co-apresentador do nosso videocast. Isso aí é uma maneira bonita de falar que cansaram de mim, você entendeu, Paulo? Não, imagina, a gente adora. Mas... O seu cachê é mais alto. Bom seria. Mas porque, enfim, é incrível conversar com alguém da BYD. É um grande caso de sucesso, está há 2 anos aqui no Brasil e a gente vê muito BYD na rua. Então, Pablo, primeiro, queria te perguntar sobre a sua jornada, porque a sua própria jornada já é bem interessante para falar sobre cargo de liderança e depois a gente vai falando sobre mais um montão de coisa. Legal. Prazer te reencontrar, prazer te conhecer, Vinícius, e parabenizar pelo evento. Acabei de sair de um papo quente, com boas perguntas, e é muito bacana, inclusive como jornalista, presenciar esse engajamento e ver que todos nós, atores dessa transformação, estamos empenhados de fato na transformação. Mando também minha saudação ao público do Metrópolis. Eu sou jornalista de formação, passei por várias redações, morei um tempo na África, morei em Angola quase 1 ano e meio, onde eu trabalhei num programa de TV que reunia famílias separadas pela Guerra Civil. Angola viveu quase 27 anos de Guerra Civil e muitas famílias separadas. A gente botava 3 câmeras como essa numa praça lá em Luanda e tentava promover o reencontro dessas famílias. E passei quase 16 anos à frente de um núcleo de documentários e reportagens especiais na Record. Eu brinco que é onde tocava o telefone vermelho. Então, todos os temas mais delicados passavam por ali. Por que eu trago essa autorreferência? Porque eu acho que, de certa forma, foram experiências que me moldaram para estar na BYD. Eu vejo a BYD também como uma empresa de storytelling. Eu vejo a BYD, além da liderança no setor de veículos movidos à nova energia e de todo o ecossistema, né? A gente fala em solução completa, a captação com módulo fotovoltaico, a distribuição, o uso de veículos eletrificados. É uma empresa que tem uma história linda para contar. Fundada por um químico chinês, numa cidade que era uma vila de pescadores no começo dos anos 80 e que virou um polo de tecnologia. Hoje, a Shenzhen é a 3ª maior cidade da China, tinha 30 mil habitantes no começo dos anos 80, tem 32 milhões hoje. É a casa da Huawei, da DJI, de drones, da BYD, um polo orgulhoso de ser inovador e com tecnologia, na visão de um químico especialista em baterias, que queria devolver o céu azul à China com os veículos eletrificados, e é uma empresa que, para encurtar a história, hoje chegou a 1 milhão de colaboradores e tem 110 mil colaboradores voltados para pesquisa e desenvolvimento. A gente grosseiramente chama eles de engenheiros, né? Porque você tem, obviamente, técnicos de diversas frentes, mas a gente é muito orgulhoso de ser uma empresa de engenheiros. Eu sou o peixe fora d'água, eu sou o jornalista, mas aproveitando que a gente está aqui no Mané Garrincha, hoje com tanto engenheiro, a BYD está jogando em casa, né? Porque é o nosso público, assim. Sim. E é muito legal debater com engenheiros. Então, para minha liderança dentro da BYD, eu acho que
histórico de contar histórias ajudou. Até porque a gente entende que não está falando só de BYD. A gente tem que responder pelo segmento. Então, e é por isso que é importante ter engenheiros perto. Todas as dúvidas do segmento, a gente tem que estar pronto para, se não responder, na maioria das vezes responder, mas pelo menos debater com alguma autoridade. Vinícius, aqui a gente tem quantas engenharias envolvidas? A gente tem mais ou menos 320 nomenclaturas de engenharia. Quantas tem nesse encontro? Dezenas, né? Não dá para saber. Mas são 1.800 profissionais que estão aqui nesses 3 dias, né, falando de engenharia, falando de fiscalização, de exercício profissional, de tecnologia, de inovação, de projeto, de poder público. Então, é bastante oportuna essa conversa aqui. Com certeza, e porque eu imagino que seja inspiracional para os dois lados, porque, claro, o Pablo vindo e conversando com esses engenheiros, eles Sim. com certeza ficam muito admirados, né, para saber os dados da BYD, como é que funciona. Mas também o contrário é o que você estava falando, né, Pablo? Também é interessante de conversar com todas essas engenharias aqui, de ter essa conversa tão multi, né, para entender melhor tudo que pode ser feito, o que não pode, porque a BYD é gigante, mas, enfim, está num país gigante também, né? O Brasil tem características muito próprias. E é isso, são vários assuntos, né? Então, a gente passou ali por extração de lítio, a gente passou por infraestrutura de recarga, a gente passou por adequação de mão de obra a essa nova tecnologia, né? Um exemplo rápido, a gente chegou na planta que nós compramos em Camaçari, e basicamente não dava para aproveitar nada, porque o processo mudou demais. E um dado interessante que eu compartilhei foi que em plantas na China, a sofisticação da operação é tão grande que muitas vezes o gestor, que tem como habilidade a gestão e não algo técnico, ganha menos que o subordinado dele, que é um técnico preparado para a operação. Então você veja que cultura diferente. E que segmento novo a gente está falando. Então as perguntas foram muito ricas, né? E aqui em Brasília, assim, do Distrito Federal como um todo, é um polo muito importante porque é um consumidor e um público que abraçou a BYD, a isenção do IPVA ajudou muito, e a gente tem desafios, né? A instalação de carregadores em áreas residenciais, a legislação urbana. Então, acabou a palestra, a gente começou a falar muito disso, de soluções para superar esses obstáculos, para que esses obstáculos não sejam um empecilho para a gente ter uma mobilidade melhor, né? Vinícius, como que você vê isso, enfim, parte também da sua organização, trazer pessoas como o Pablo, enfim, empresas como a BYD, qual é a importância, né, desse tipo de participação aqui no Encontro de Líderes? Nathalie, pegar aqui o início da fala do Pablo, é bastante interessante tentar trazer aqui uma experiência pessoal que eu tive como responsável pelos profissionais da engenharia de uma região lá da China, né, que eu encontrei em Portugal no final do ano passado. O Pablo citou 1 milhão de colaboradores, 110 mil estão destinados à pesquisa e desenvolvimento, que, entre aspas, são ali caracterizados como engenheiros, né? E para você ver como isso é a base para desenvolvimento, para entrega, para mudança real de país. Ele citou uma vila de pescador que tinha 30 mil pessoas, hoje com 32 milhões de pessoas, entregando para o mundo carro elétrico, dominando aí esse mercado de DJI, que é de drones. Então, eu quero descer nesse tipo de forma de enxergar a profissão, que é o que falta no país hoje, né? E nesse jantar, era o jantar do Dia Mundial do Engenheiro lá em Portugal. A gente tem uma relação boa com a Ordem de Engenheiros de Portugal, e eu sentei na mesa com esse responsável por aquela região na China. Eles não são conselhos profissionais, é como uma entidade que cuida disso. Ele tem meta para bater de formação de engenheiros. E lá você sabe que é um sistema político um pouco diferente, né? Então, se ele não bater a meta, talvez ele não esteja no cargo lá, né? E aí, eu conversando com ele, eu falei, eu fui presidente do CREA São Paulo, e fui dando as dimensões aqui de quantidade de profissionais. Ele falou, quantos engenheiros tem em São Paulo? Eu falei, registrados cerca de 350 mil. Aí ele falou, fez conta, falou assim, quanto que ganha mais ou menos um engenheiro lá no estado de São Paulo? Eu fiz meio que uma conta simples lá, falei, tanto. Ele
falou, Vinícius, compro todos. Eu falei, como assim, compro todos? Ele falou, não, eu preciso para bater a meta, compro todos. É lógico que foi uma brincadeira, mas o que me chamou muito a atenção foi como eles são muito verticais para formar profissionais, porque eles sabem que isso que vai sustentar essas iniciativas e esses projetos, e a gente tem no país hoje nada parecido com isso. Você não vê, lá você vê que é claramente uma política pública, né, de formação de engenheiro, de estimular, falou, você tem que ser engenheiro, porque é a engenharia que vai acabar sustentando um país desse tamanho, que vai mudar as coisas. E a gente não tem nada parecido com isso. Então, é uma brincadeira, mas me chamou muito a atenção. E aí, a primeira fala do Pablo assim, é extremamente nesse sentido, se você for olhar. Então, acho que essa é a importância de conversas como essa. Né? Aqui nesse videocast e, claro, no Encontro de Líderes, a gente fala muito sobre a formação, né? Sobre o quanto, para discutir esse futuro, até mesmo esse presente, a gente precisa falar sobre essa formação. E o Brasil ainda perde muitos dos nossos grandes cérebros para fora, né? Muita gente vai se formar fora e não volta, ou é levado para fora. Eu queria perguntar para o Pablo como a BYD faz isso, né? Recebe esses profissionais, se tem formação lá dentro também, porque imagino que seja uma tecnologia que talvez o Brasil ainda não tenha. Enfim, como é esse processo de construir essa base de funcionários? A BYD tem uma relação muito próxima com a academia, então na nossa sede em Campinas, a gente tem trabalho com a Unicamp, a gente tem uma casa experimental que a gente desenvolveu junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, toda com módulos fotovoltaicos, com painéis solares, faz parte da minha meta pessoal nesse ano e da minha missão pessoal esse ano, uma aproximação com o USP, a gente está próximo do Instituto Mauá também. E a BYD, obviamente que ela quer aproveitar as melhores mentes, os melhores talentos do mundo acadêmico, mas ela é também muito uma empresa voltada para o treinamento. A gente tem espaços dedicados para treinamento, todos nós recebemos treinamento, então empresa chinesa, no fim do dia, todos nós vendemos carro. Então, a nossa colega que serve o café, o engenheiro-chefe, o estagiário, o CEO, todos nós temos que saber do nosso produto. Então, há muito treinamento. E em Camaçari, nós estamos no 3º ou 4º grupo de colaboradores brasileiros que está embarcando para a China. Tem outra derivação desse jeito de ser, desse DNA da BYD, que é o desenvolvimento do motor híbrido Flex, uma cooperação entre engenheiros chineses e engenheiros brasileiros. A China chama de solução verde ou solução brasileira, para desenvolver o motor híbrido Flex. É muito voltado, e é impressionante essa obstinação do engenheiro, né? Para dar ao etanol uma potência. Demorou porque eles falaram, ainda não está do jeito como a gente quer e do que o etanol pode ser dentro de uma solução de um motor para o consumidor, para o motorista que está nos assistindo, que seja híbrido, movido a etanol ou movido a bateria, a eletricidade da bateria, que também é uma solução 100% verde, né? Então, é uma empresa que está próxima da formação, que tenta atrair os melhores talentos, mas também que investe muito em treinamento. É muito interessante, eu ia perguntar justamente isso, assim, sobre o quanto a importância dessa liderança, mas dessa liderança inovadora, ela, no caso da BYD, que você pode falar muito bem, ela está só na alta liderança ou é importante que esteja espalhado esse pensamento inovador por todos os setores da empresa? É um espírito, acho que está no DNA de todo mundo ter um espírito inovador, de ter uma intensidade muito grande. Veja só, e eu acho isso um desafio e algo muito interessante para a gente mergulhar, especialmente no momento em que a gente está debatendo, puxado aqui pela liderança do Vinícius, líderes nesse mercado, né? Com essa força de investimento chinesa, a gente vai passar a lidar cada vez mais com empresas chinesas. E o trabalho é espinha dorsal da sociedade chinesa.
isso, às vezes, bota no nosso dia a dia pontes culturais que a gente vai ser obrigado a atravessar. Então, quando você fala de ser do fundo ao topo, né, em todas as escalas, esse espírito, isso é uma coisa que a gente percebe muito de uma origem chinesa, sem juízo de valor, mas é uma aposta muito menos num planejamento longo e muito mais numa tentativa e erro. Vamos fazer, inova, cria e conserta conforme a gente vai criando, sabe? É muito ágil, muito rápido. Então, acho que quem está interessado hoje em trabalhar com a BYD tem que ter esse espírito inovador e tecnologia, principalmente se quiser se tornar um líder, mas também essa gana de tentativa e erro, muito mais do que... eu vou... Aqui sim um juízo de valor, do pessimismo que às vezes está embarcado num planejamento muito longo, sabe? Uhum. E, Vinícius, a gente está chegando no final já do papo, tá tão legal. Nossa, eu falei muito. Não, imagina. Pô, a gente quer ouvir. Mas, Vinícius, muito se teme, inclusive, das novas tecnologias, enfim, já nem são mais tão novas assim, inteligência artificial e tudo mais, da automação substituir, enfim, as pessoas, o operacional, mas também tem uma possibilidade de substituição das gestões desses grandes líderes ou não? Não sei qual a ideia do Pablo, mas assim, também pelo dia a dia, né? A função que a gente ocupa hoje é uma função que ela é privilegiada do ponto de vista assim, de você conseguir enxergar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em diversos segmentos, ter esse tipo de oportunidade aqui, mais uma vez agradecendo o Pablo, o Baldi pela atenção com a classe da engenharia, né? Quando você fala de tecnologia, a tecnologia está muito claro, né? Já virou um clichê, ela é meio, né? Ela não é a solução em si. Né? Então, o profissional, né, o material humano, que não se adaptar, então a grande palavra para qualquer profissional de qualquer segmento é a adaptação. Né? Cada vez mais a gente vai ter velocidade de transformação. Então, você tem que ser uma pessoa muito de fácil adaptação, você tem que estar antenado, você tem que estar conectado, você tem que ter a capacitação, o treinamento. Né? Então, o profissional que ele não souber se adaptar, ele vai ser substituído por aquele profissional que se adaptou. E não pela tecnologia, mas pelo profissional que sabe usar a tecnologia. Então, isso vale para a liderança, isso vale para qualquer nível. Isso para a gente está muito cristalino esse ponto de vista. E a gente vem tentando trazer por meio dessas conversas de pessoas de mercado que estão aí hoje liderando segmentos, porque às vezes a gente fala, né, a pessoa fala, pô, não sei se é verdade. Né? Aí quando você traz o Pablo, quando você traz a pessoa que está lá dentro... Ele é uma pessoa mesmo, ele não é um robô. Exatamente. É justamente para que fale a verdade, para que a gente consiga realmente transformar profissionais em profissionais melhores. Então, acho que não. A tecnologia não vai tirar a função de ninguém. A gente vai ter segmentos que eles vão desaparecer naturalmente, mas a adaptação é a palavra que eu deixaria aqui como opinião. E para complementar, né, a BYD só é uma empresa de 10 milhões de carros produzidos porque ela é uma empresa de 1 milhão de colaboradores e de 110 mil engenheiros. Né? Isso aí. Muito bom. Bom, conversamos hoje sobre inovação e mercado de trabalho, o que se espera dos cargos de liderança. Eu conversei com o diretor de comunicação e marketing da BYD no Brasil, Pablo Toledo, e também com o presidente do Confel, Vinícius Marquesi. Muito obrigada, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado. Aproveito e trago um abraço aqui do nosso vice-presidente sênior, Alexandre Baldi, que também colabora demais com a formação e a liderança dele, experiência no setor público, para a gente promover a eletromobilidade como um todo. Um abraço dele para vocês e, mais uma vez, obrigado. Manda outro para ele, um grande amigo. Muito obrigada também à audiência que ficou aqui conosco para assistir de novo esse bate-papo e todos os outros. São 6 episódios do videocast que a gente está gravando aqui no 14º Encontro de Líderes do Sistema Confea, CREA e Mútua. É só acompanhar as redes sociais do Metrópolis, é tudo @Metrópolis, e também o nosso site metrópolis.com, e até a próxima.